Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo a São Bernardo do Campo, São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participa da sessão solene de entrega de título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. A homenagem é feita pela Universidade Federal do ABC. Acompanhe. Para o auditório conduzindo o cortejo formado pelos membros do Conselho Universitário da UFABC. Anunciamos a comissão de honra constituída pelos ilustres servidores técnico-administrativos Silvio Venceslau Alves da Silva e Virgínia de Souza Slivar, que conduzirá o homenageado ao palco. Você acompanha a cerimônia de entrega de título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. A presidenta Dilma Rousseff participa dessa homenagem feita pela Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo. O prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Luiz Marinho.
Convidamos os presentes para, em pé, acompanhar a execução do hino nacional neste ato executado pela Orquestra Sinfônica Heliópolis, mantida pelo Instituto Bacarelli, uma associação civil sem fins lucrativos que atende mais de 1.200 crianças e jovens, prioritariamente da comunidade Heliópolis, em São Paulo, em programas socioculturais que visam oferecer formação musical e artística de excelência, e ao qual, de antemão, agradecemos pelo pronto aceite ao convite da UFABC para participar desta cerimônia. Com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Hélio Waldman, para declarar a abertura desta sessão solene do Conselho Universitário. Declaro aberta a sessão solene do Conselho Universitário da Universidade Federal do ABC para a outorga do título de doutor honoris causa ao excelentíssimo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Agradecemos a apresentação inicial da Orquestra Sinfônica Heliópolis do Instituto Baccarelli e convidamos o maestro Edilson Venturelli para proferir algumas palavras sobre o repertório que será apresentado durante esta cerimônia. Boa tarde. Doutor Hélio, obrigado pelo convite, por esse honroso momento de poder estar presente, fazendo parte dessa justa homenagem ao nosso presidente. Presidenta, a gente preparou um repertório só com música brasileira. Porque, como em qualquer área do conhecimento, a gente tem que ter humildade de buscar o conhecimento na sua raiz, que no caso do nosso estudo é na música europeia. Mas nós temos que ser grandes, como vocês têm ensinado para a gente no governo de vocês, para reconhecer o que nós fazemos de bom. E nós temos música da mais alta qualidade, seja ela no campo da música erudita, como a Baquiana 4 de Vila Lobos, que a gente vai executar, como o Mourão de Guerra Peixe, mas nós também temos uma riqueza cultural, uma riqueza popular maravilhosa. E aí a gente preparou uma surpresinha para você que eu não conto, eu toco daqui a pouco. Combinado? Registramos e agradecemos com igual satisfação as autoridades que se fazem presentes a esta sessão solene do Consune da UFABC. Conselheiros membros do Conselho Universitário da UFABC, lideranças políticas, dirigentes sindicais, dirigentes acadêmicos e administrativos da UFABC, servidores docentes e servidores técnico-administrativos da UFABC, corpo discente, amigos e familiares do nosso homenageado, todos nos honram com a sua presença nesta solenidade. Uma salva de palmas a todas as autoridades aqui presentes. Anunciamos neste momento a palavra do prefeito de São Bernardo do Campo, o senhor Luiz Marinho, neste ato no papel de padrinho do nosso homenageado. Boa tarde, todos os amigos e amigas. É um prazer enorme estar aqui, cumprimentar nossa querida presidenta Dilma, em primeiro lugar, dar as boas-vindas em nossa cidade, presidenta. Lembrar que nós aguardamos a presidenta nos próximos dias aqui na nossa região, na nossa cidade. Temos um belo hospital para inaugurar, está prontinho, só falta a agenda da presidenta, que ela vai confirmar para a semana que vem, se Deus quiser. E nós teremos, então, a oportunidade de inaugurar um hospital de 293 leitos para ajudar a nossa região. E bem-vinda, presidenta. Prazer enorme tê-la aqui. Comentar o nosso querido homenageado, Luiz Inácio Lula da Silva. Comentar a dona Marisa, esposa do presidente Lula. Nosso querido Aloysio Mercadante, ministro da Educação. Em nome dele, cumprimentar todos os colaboradores, dirigentes, profissionais da educação, do Ministério da Educação. Comentar o professor doutor Hélio Waldman, nosso querido, magnífico reitor da universidade e presidente do Conselho Universitário. Comentar o professor doutor Gustavo Martins Dalpian, vice-reitor da universidade. Guilherme e Gabriel, alunos da universidade, em nome dos alunos da universidade. Miriam Belchior, ministra do Planejamento e Gestão, Orçamento e Gestão. Deputado Edinho Silva, presente. Os nossos queridos prefeitos da região, Carlos Alberto Grana, prefeito de Santo André. Gabriel Maranhão, prefeito de Rio Grande da Serra. Lauro Michel, prefeito de Diadema e vice-presidente do consórcio. Donizete Braga, prefeito de Mauá. E Paulo Pinheiro, doutor Paulo Pinheiro, prefeito de São Caetano do Sul. Bem-vindo, agradeço aí a presença de todos os nossos queridos prefeitos. Comentar o doutor professor Adalberto Fázio, que foi também reitor, ex-reitor da universidade, em quem nós iniciamos as tratativas lá atrás para esse campo, aqui em São Bernardo do Campo, depois com Waldman, onde nós fizemos todas as tratativas para iniciar em São Bernardo lá atrás, naquele prédio ali da João Pessoa com a Prestes Maia. Hoje, presidente Lula e presidenta Dilma, a universidade tem 10 mil alunos, 6 mil em Santo André,
4.000 aqui em São Bernardo, uma grande universidade. Cumprimentar o vice-prefeito Frank Aguiar, aqui presente, Rafael Marques, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do ABC e presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, professor Dr. Klaus Capelli, docente da universidade, cumprimentar minha esposa, Nilza de Oliveira, e secretário de Orçamento e Planejamento Participativo de São Bernardo do Campo, o secretário Tarcísio Século e professora Cleusa República, secretária de Educação da nossa cidade. Everaldo, superintendente da Caixa, as universidades presentes, representantes, empresários, alunos, alunas, imprensa, professores e professoras. Eu sempre costumo não ler discurso, eu costumo falar de improviso, mas vocês podem observar que eu estou um tanto quanto emocionado. Porque a tarefa de apadrinhar esse título, essa homenagem, primeiro, pela universidade, essa grande universidade do ABC, que foi uma luta de décadas da região para que nós conquistássemos. Segundo, essa figura ilustre do presidente Lula. O significado para nós, então é motivo de muita emoção. Então, vocês vão me dar licença e liberdade para ler. Mesmo lendo, tenho certeza que vou tropeçar aqui, porque o coração está batendo mais forte, a garganta seca, vai molhando com um pouquinho de água e vamos embora. Tá certo, professor Luizinho? Professor Luizinho, que foi o relator do projeto, né, que instituiu a Universidade Federal do ABC. Boa tarde. Sinto-me lisonjeado, honrado e muito emocionado em poder partilhar deste momento com todos vocês e ainda mais na condição de padrinho desta cerimônia. É pública a admiração que nutro pelo sindicalista, militante, ex-presidente da República e, a partir de hoje, doutor honoris causa desta universidade, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. É cristalino que pauto minha vida pública sempre seguindo seus exemplos e ensinamentos. Pois, para mim, o companheiro Lula é o mais importante intelectual orgânico que os trabalhadores da América Latina já produziram. Exemplo de como a política pode transformar para melhor a vida daqueles e daquelas que precisam. Suas elaborações me servem de farol em minha atuação cotidiana como gestor e como político. Por isso, me emociona estar aqui hoje. Quero dar os parabéns à Universidade Federal do ABC, em nome do magnífico reitor, professor doutor Hélio Waldman, pela coragem e acerto em conceder esse título. A história de vida deste nordestino, que vindo em um pau de arara do interior de Pernambuco e chegando à presidência da República, não se esqueceu dos seus iguais, colocando todas as energias de seu governo para promover o desenvolvimento com inclusão social. Por si só, já justificariam o título. Mas esse torneiro mecânico fez muito mais. Promoveu a paz entre os povos, levando o Brasil a uma atuação com mais protagonismo e menos subserviência nas organizações internacionais, em especial na Organização das Nações Unidas. Teve a coragem de pautar a necessidade de refundação do Conselho de Segurança. Foi a partir dessa atuação assertiva do seu governo, por exemplo, que hoje podemos perceber mudanças significativas na postura da FAO em defesa da implementação de políticas mundiais de segurança alimentar. Foi o governo desse torneiro mecânico e hoje doutor honoris causa dessa universidade que ampliou o diálogo Sul-Sul, construindo alianças estratégicas com os nossos irmãos da África.
fez com que o Brasil se virasse para ficar de frente para os nossos vizinhos da América Latina. Foi no governo Lula que a integração dos países latino-americanos saiu da letra fria do Tratado de Assunção e traduziu-se em encaminhamentos políticos e econômicos em defesa dos interesses dos povos da América Latina. E foi o ex-presidente Lula que patrocinou em seu governo uma expansão do ensino superior nunca antes experimentada na história brasileira. E foi o ex-presidente Lula que patrocinou em seu governo uma expansão do ensino superior nunca antes experimentada na história brasileira. Repito esse parágrafo. Pegando carona em suas palavras, querido Lula, ouço dizer que nunca antes na história do Brasil foram criadas tantas vagas no ensino superior em tão pequeno espaço de tempo como no governo desse torneiro mecânico, seguido pela querida presidenta Dilma. Mais de uma dezena de novas universidades e milhares de vagas abertas nas já existentes asseguraram grande expansão do ensino superior em nosso país. E neste quadro de expansão, e com o reconhecimento da importância da região do Grande ABC para o desenvolvimento do Brasil, o então presidente Lula, em 2004, enviou ao Congresso o projeto de lei para a criação da Universidade Federal do ABC. Presidente Lula, reitor Hélio Waldman e demais presentes, não tenho receio de dizer que os efeitos da criação desta universidade já são sentidos na nossa região. Efeitos na nossa autoestima, na geração e disseminação do conhecimento, na formação de nossos profissionais e no desenvolvimento da região. Doutor honoris causa Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns e muito obrigado por tudo que você ainda faz pela promoção da paz e da igualdade social e pelo desenvolvimento da educação pública nesse país e no mundo. Você soube romper preconceitos como ninguém. Usou suas atitudes como a principal arma e se constitui em grande exemplo para todos nós. Suas práticas cotidianas, carregadas de sentimento e brilho nos olhos, nos inspiram. Você que não deixou a frieza da real política congelar seu coração. Parabéns pelo título. Tenha certeza, ele é mais do que merecido, pois a sua pessoa e a sua vida, com certeza, espelham de uma forma verdadeira, incomum, a essência do que representa esse título. Doutor honoris causa Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns. Convidamos os músicos da Orquestra Sinfônica Heliópolis para uma apresentação musical em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A razão de ser de toda a instituição de ensino são os alunos. Nosso caso não é diferente. Aqui há uma preocupação com a formação global de nossos estudantes. Temos sempre como meta formar cidadãos com espírito crítico, capazes de agir para transformar a sociedade em que vivem. Por isso, ninguém melhor que os próprios alunos para descreverem a oportunidade proporcionada pelo homenageado com a vinda da Universidade Federal para a região do ABC. Convidamos Guilherme Afonso Gomes Santos, aluno do curso Bacharelado em Ciências e Humanidades, filho de Geovaldo Gomes dos Santos, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, e também Gabriel Camargo, presidente do Diretório Central dos Estudantes, para fazer uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde a todos e todas. Primeiro eu gostaria de colocar até uma pauta, aproveitando que isso aqui é um conselho universitário, já que o Lula vai ser doutor hoje, a gente já podia tentar colocar a contratação dele aí como docente para aprovação, que eu tenho certeza que ia ser daquelas disciplinas que ia faltar vaga, porque ia ter que ser no auditório. Mas, enfim... eu estou muito feliz hoje de estar aqui, hoje é um dia muito especial para mim, de poder falar, representando os alunos, como aluno da Universidade Federal da ABC, e falar sobre o que é o Lula, sobre a referência que ele é para nós jovens, para mim, especificamente, para nós, alunos da FABC. Tanto como o presidente, que é o criador, aquele que teve o empenho de criar essa universidade, que significa muito, né, para todos nós, como também a figura pública e o líder popular carismático que ele é e por tudo que ele fez. Pessoalmente, eu tenho uma história que eu conheci o Lula quando eu tinha os meus 7 anos de idade, junto com o meu tio Leão, que deve estar por aí, sindicalista, ele ali, deve estar se aguentando, e militante, sindicalista, e que me levava sempre para os eventos grandes. E eu lembro de uma vez que eu estava aqui em São Bernardo, num evento pró-candidatura em 2002, o Lula não era presidente, era só o Lula, e eu era pequenininho, e eu lembro que eu assistia tudo aquilo ali, e eu tenho certeza que aquele garotinho, né, o Gabriel, de 10 anos, já tá com 9 anos de idade, ele não sabia, ele não imaginava o que o futuro traria, mas eu tenho certeza que ele já podia prever lá no fundo, vendo aquele momento, aquela vibração, a militância e aquele barbudo que falava lá, que esse futuro seria melhor. E hoje isso é um fato. Hoje eu tenho muito orgulho de poder estudar na Universidade Federal da ABC e muito orgulho de ser filho de um metalúrgico, torneiro mecânico, meu pai Juraci de Carvalho, que não pôde estar aqui, que não está aqui presente, porque está na fábrica nesse momento, e que não fez a faculdade porque ele não teve oportunidade. Quando meu avô veio do interior do país, gari, analfabeto, com o meu pai, o caminho foi ser operário. E agora, se tudo der certo, no meio do ano que vem, eu vou poder levar o primeiro diploma de ensino superior para a família dele. Como se não bastasse, hoje eu sou presidente do DCE, então eu estou aqui na universidade fazendo política. Então, Lula, ele sabe bem, porque da outra vez que ele veio aqui no auditório da palestra no meio do ano, ele estava aqui, eu estava aí no meio da galera com umas faixas reivindicando a moradia estudantil, com o pessoal do DCE, do DA. Então, ele sabe muito bem como que é isso, teve muita paciência comigo. Então, Lula, até nisso, você tem um dedinho aí também de influenciar, de tentar fazer esse trabalho social, sempre de melhorar o que está ao nosso redor, melhorar as condições das nossas vidas, da vida das pessoas. E eu sou só um caso, o Guilherme vai falar daqui a pouco,
E eu sou só um caso de vários alunos que são aqui filhos da classe trabalhadora, e que são negros, cotistas, que vieram de outros estados, e que vêm na UFABC um presente diferente. Em que sentido? Um presente do agora. A nossa vida foi transformada. O presidente Lula, quando ele chegou ao governo, ele tinha muito claramente o primeiro desafio, que era colocar comida na mesa do pobre. Era melhorar o presente dos brasileiros. Mas um segundo passo, e é claro, isso ele conseguiu, e é uma das coisas que carregam esse doutor honoris causa. A gente pode ver isso muito bem, e a presidenta Dilma vem nesse trabalho também para acabar com a miséria. Mas não só mudar o presente dos brasileiros, como mudar o futuro, é algo que estava encaminhado, era o segundo passo. E a Universidade Federal do ABC, ela é um marco nesse sentido. Porque aqui, na Universidade do Século XXI, uma universidade que vem para transformar, para mudar o paradigma histórico desse país, para desenvolver ciência, tecnologia, inovação de ponta, com inclusão social, tendo o filho do trabalhador, publicando em revista internacional, né, tendo acesso para as pessoas, mudando a realidade de muitos de nós. Aqui nós temos a oportunidade de pensar o futuro. E eu não tenho dúvida de que é dessa universidade, e eu, antes de mais nada, estou aqui também por acreditar, que daqui sairão pessoas, projetos, para continuar com um sonho que começou lá atrás, com o Luiz Inácio, com os que lutaram aqui na Vila Euclides, com aquele garotinho que conheceu o Lula, com todos os trabalhadores e trabalhadoras, os que lutam, os que lutaram por um país melhor, por um futuro melhor para todos nós. É nisso que eu acredito, é nisso que a UFABC tem um potencial transformador, e a gente pode sonhar e pode ter certeza de que esse sonho vai se realizar. A UFABC é um passo para um futuro melhor, para um país mais desenvolvido, que é o que todos nós queremos. Então, obrigado, Lula, por toda essa sensibilidade, por todo o trabalho, o empenho, em toda a trajetória, especialmente para todos nós aqui, alunos da Federal do ABC. Boa tarde, comunidade acadêmica. Vou cumprimentar aqui a mesa, os nossos convidados, vice-reitor da UPIAN, ministro Mercadante, reitor Waldman, presidenta Dilma, presidente Lula, companheira Marisa, prefeito Marinha, todos os prefeitos da região, companheiros, amigos da comunidade acadêmica, professores, alunos, servidores, funcionários terceirizados, todos que fazem dessa universidade uma boa universidade com esse grande projeto que nós temos aqui. É imensa satisfação, como filho de sindicalista, como filho de metalúrgico, estar aqui hoje, estudando aqui na UFABC, e está participando dessa solenidade de homenagem ao companheiro Lula, entrega do primeiro título de doutor honoris causa da UFABC para esse companheiro que tanto se empenhou na criação de várias universidades públicas, além da nossa, e com a inclusão social. Não esqueceu da sua origem. Eu vou me apresentar, eu sou o Guilherme Afonso, né? Sou aluno da UFABC, do curso do BCH, do bacharelado em Ciências e Humanidades, do bacharelado em Ciências Econômicas, e eu me tornei também militante social, representante do diretório acadêmico da UFABC, por influência direta do meu pai, companheiro Geovaldo, que está aqui na plateia aqui com vocês.
e que foi representante da Comissão de Fábrica da Volks, da CIPA e diretor dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, e uma trajetória de mais de 30 anos na militância e na política sindical da região, ao lado do Lula e de vários outros companheiros. Na realidade, eu frequento os sindicatos metalúrgicos desde criança e cresci naquele ambiente, sendo essa a minha segunda escola e meu pai, meu maior professor, e ainda é meu maior professor. De lá tenho ótimas lembranças de amigos da família, tanto de brincadeiras com meu irmão e amigos de outros dirigentes, quanto dos grandes debates e assembleias que lotavam o salão do sindicato lá no nível superior. Muitas vezes ouvi discursos nas assembleias, lá sentado na primeira fileira, com a peãozada, e associado ao sindicato, enquanto meu pai, ele ficava de olho, tanto no discurso dele quanto em mim, para eu não sair fazendo bagunça, né? E companheiros que militaram no sindicato, como Clarindo, Djalma, Melão, Meneghelli, Vicentinho, Marinho, Lula e vários outros, fizeram parte desse processo da minha formação ideológica e humana, porque, na realidade, os ouço desde criança. E não sei ao certo se conseguia assimilar tudo, porque eu era muito pequeno ainda, mas sabia que aquela era uma luta contra o arroxo salarial, a favor do trabalhador, contra o desemprego. E naquela década de 90, que tinha aquele que esse debate era recorrente, na verdade. E hoje, esse dia importante, eu estou aqui, a convite da minha universidade, é muita emoção. Nessa outorga do primeiro título de doutor honoris causa para o companheiro Lula, né? Como todo filho de sindicalista, meu herói, além do meu pai, não era forte, alto, não tinha superpoderes, não era importado, como o super-homem ou Batman. Não era dos Estados Unidos, mas era um homem de fala grossa, barbudo, não falava inglês, era formado, não era formado, era trabalhador da fábrica e militante, assim como meu pai e todos os amigos dele. Muitas vezes eu assistia os discursos do Lula no sindicato e no Paço Municipal, e ele se emocionava com frequência, dada a pessoa humana que ele é, e ele ficava chorando no palco, e às vezes eu não conseguia segurar as lágrimas e acompanhava ele também na sensibilidade no meio do povo lá da peãozada. E foram muitas vezes, viu, Lula? Chorei muito com você já, companheiro. Nós, quando crianças, torcíamos para que o Lula ganhasse a eleição. A gente ia votar com a mãe, né, marcava o X no 13 da cédula, né, e na esperança daquele amigo de nossa família e dos companheiros dele chegasse lá, mas esperamos quase 10 anos, e em 2002, depois de muita insistência, o Lula e nós todos chegamos juntos lá. Me lembro da festa da Vitória de 2002, quando em São Bernardo do Campo, às 22 horas, os trabalhadores de várias fábricas se concentravam, ainda com o uniforme da empresa, para a festa da Vitória, junto com milhares de militantes. E, na realidade, foi o sonho e a garra desses trabalhadores que possibilitaram que o Lula fosse o primeiro homem do povo a se tornar presidente da República. Eu chego à conclusão, companheiros, que vale a pena lutar, vale a pena militar, vale a pena insistir coletivamente para que consigamos concretizar os nossos sonhos. Se temos direitos hoje, é porque tantos trabalhadores e trabalhadoras anônimos lutaram lá atrás pelos ideais de inclusão, justiça e dignidade, e o companheiro Lula, símbolo legítimo dessa luta, quando chegou na presidência da República, não se esqueceu disso, não esqueceu sua origem, não esqueceu que veio da classe operária e trabalhadora. Se essa geração desses companheiros, do Lula, não vou falar do Marinho, porque o Marinho
é um pouco mais jovem aqui, um pouco menos velho. Mas geração do Lula, de todos os companheiros aqui, do meu pai, de todos os outros, é um pouco mais jovem, é um pouquinho mais jovem. Você também, Grana. Se essa geração lutou contra a ditadura, o desemprego, o arrojo salarial, nossa geração herdeira dessa luta tem o dever de continuar esse movimento para que um dia consigamos construir uma sociedade cada vez melhor, mais democrática, menos desigual, com ampla igualdade de oportunidades. E ainda temos que fazer muito. Um dos resultados dessa luta, dessa geração, é a instalação da Universidade Federal do ABC, de excelência, com o viés da inclusão, com cotas sociais, étnicas tão necessárias, com bolsas e um bom sistema para que houvesse um acesso mais democrático a ela. Agradecer até à universidade, reconhecer que ela adotou o sistema de cotas de 50% para alunos de escola pública, antes mesmo da companheira Dilma sancionar isso daí no ano passado, né? Hoje, com imensa satisfação, sou aluno dessa universidade e presencio muitos colegas, filhos de trabalhadores, comporem o corpo discente da universidade, e essa realidade traz a possibilidade de pais de baixa renda, operários, comerciários, microempresários, profissionais autônomos, empregadas domésticas, sonharem um futuro melhor para seus filhos, o que era quase improvável há poucos anos e que hoje vai se consolidando como um direito graças à sensibilidade e à ousadia do companheiro Lula. Amigos, companheiros, comunidade acadêmica, frisamos que essa solenidade não é um favor e nem um comício, mas o primeiro título de doutor honoris causa concedido pela UFABC, esse grande companheiro, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é o reconhecimento aos serviços prestados à região, ao Brasil e ao povo brasileiro, e é o reconhecimento pelo empenho na criação e na consolidação de nossa universidade. Esse título também pertence um pouco a cada um trabalhador e trabalhadora que acreditou que esse companheiro poderia desempenhar esse papel magnífico que foi ser o presidente da República do Brasil mais querido da história. Obrigado, companheiros. Você acompanha a cerimônia de entrega de título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. A presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade em São Bernardo do Campo, São Paulo. A homenagem é feita pela Universidade Federal do ABC. Iniciaremos a outorga de título ao nosso homenageado. Solicitamos à secretária-geral da UFABC, Soraya Cordeiro, que proceda à leitura do termo de outorga. Boa tarde. O reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Hélio Waldman, no uso de suas atribuições, e de acordo com a resolução número 60, de 22 de março de 2011, do Egrégio Conselho Universitário desta universidade, outorga a Luiz Inácio Lula da Silva o título de doutor honoris causa, considerando sua biografia inspiradora, marcada pela coragem diante das adversidades da vida e incansável luta contra a fome e acontecimentos que apequenam a condição humana, e, sobretudo, por sua grande contribuição à educação, em especial sua atuação decisiva na criação da Universidade Federal do ABC.
Para constar, eu, Soraya Cordeiro, secretária-geral desta universidade, subscrevi o presente termo, que, achando conforme, vai devidamente assinado pelo magnífico reitor e pelo outorgado. Obrigada. Convidamos o magnífico reitor Hélio Waldman e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para se dirigirem ao centro do palco. Anunciamos a entrega do título ao homenageado, que será realizada pelo reitor da universidade. Solicitamos, neste momento, que os conselheiros do Consune fiquem em pé para a leitura da concessão do título. Em nome da Universidade Federal do ABC, e como presidente do Conselho Universitário, eu, Hélio Waldman, outorgo a Luiz Inácio Lula da Silva o título de doutor honoris causa em reconhecimento à sua atuação decisiva na criação da UFABC, bem como à sua incansável dedicação às causas do povo brasileiro. Esta é a cerimônia de entrega de título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. O título de doutor honoris causa é concedido por universidades a pessoas que tenham se destacado em suas áreas de atuação. Um doutor honoris causa recebe o mesmo tratamento e privilégios daquelas pessoas que fizeram um doutorado acadêmico. Desde que deixou a presidência, Lula já recebeu o título de doutor honoris causa de 11 instituições brasileiras e 14 estrangeiras. Com essa homenagem da Universidade Federal do ABC, Lula acumula 26 títulos de doutor honoris causa. Lembrando que o título de doutor honoris causa é concedido por universidades a pessoas que tenham se destacado em suas áreas de atuação. A pessoa que recebe um título desse tem o mesmo tratamento e também privilégios das pessoas que fizeram doutorado acadêmico. Esta é a cerimônia de entrega de título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. A presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade que é realizada em São Bernardo do Campo, São Paulo. A homenagem é feita pela Universidade Federal do ABC. Neste momento com mais uma apresentação da Orquestra Sinfônica Heliópolis. Presidente, essa é a surpresinha que a gente preparou para você. Porque, como já foi dito aqui,
A gente, em Heliópolis, são 1.300 crianças hoje estudando música de concerto, numa comunidade que já foi, talvez, economicamente pobre, porque hoje não é mais, mas que culturalmente, com certeza, hoje é uma comunidade rica. E lá a gente ensina que a gente tem que fazer tudo com muito amor. E graças ao mote do governo de vocês, que é a oportunidade, essa garotada está podendo estar no palco hoje e fazendo essa música que você vai ouvir.
Convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Hélio Waldman, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Queria inicialmente saudar a excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil, a senhora Dilma Rousseff, que nos honra hoje com a sua presença. Quero saudar também o nosso homenageado, presidente Lula, sua esposa, dona Marisa, prefeito Marinho, que tem sido um grande amigo da UFABC, em nome de quem eu saúdo os demais prefeitos da região que estão aqui presentes, agradeço a presença de todos. Quero saudar também, particularmente, o ministro Mercadante, que esteve hoje aqui, está aqui conosco, mostrando também o interesse do MEC na UFABC, no desenvolvimento da UFABC. O vice-reitor, meu amigo Gustavo Dalpian, que está aqui presente, em nome de quem eu saúdo os demais dirigentes e membros do Conselho aqui presentes, e agradeço também a presença de todos. Essa ocasião que nós estamos tendo hoje aqui foi bastante esperada pela UFABC, né? A oportunidade de ter o presidente Lula como nosso primeiro doutor honoris causa, né? A outorga desse título foi decidida pelo Conselho Universitário ainda em 2011, e nós sabemos que ele já tem outros títulos de doutor honoris causa em outras universidades brasileiras e estrangeiras, mas para nós ele é o primeiro, é o nosso primeiro título de doutor honoris causa. E o ministro Mercadante estava me informando agora há pouco que ele nunca aceitou um título de doutor honoris causa durante os seus 2 mandatos de presidente. Ele esperou ser um cidadão comum, coisa que ele não consegue ser, porque já ficou famoso. Não dá para ser. E esperou isso para, então, receber alguns títulos de doutor honoris causa. Estamos muito honrados com a presença dele nesse momento. E, para nós, assim como um dos oradores que me precedeu, esse é um momento bastante emocionante para nós. Por isso mesmo, eu também preparei um discurso. Eu vou ler. Obrigado. As circunstâncias do meu cargo me incumbem a subida honra e responsabilidade de discursar em homenagem ao ex-presidente Lula, um dos grandes líderes mundiais do nosso tempo. Mais que isso, cabe-me falar sobre alguém que liderou e lidera as grandes transformações que estão mudando a cara do nosso Brasil. Sabemos que apenas o distanciamento no tempo poderá nos dar a dimensão exata de quão profundas terão sido essas transformações. E certamente isso será objeto de estudo para historiadores e cientistas sociais no futuro. Sabemos também que tanto o país como as suas lideranças mais avançadas, aqui presentes nesta sala, ainda estão no fragor de uma luta renhida por justiça, igualdade e paz. Por isso, não tentarei aqui abarcar a obra política de Lula em toda a sua enorme envergadura, mas vou me deter apenas nas profundas mudanças que o seu governo empreendeu no ensino superior brasileiro, e, dentre elas, a que mais nos toca, a criação e construção desta Universidade Federal do ABC, que já reúne mais de 1.000 servidores e 10.000 alunos, na tarefa de preparar uma nova geração de brasileiros, de todos os matizes e classes sociais, capaz de levar o país a um novo patamar de protagonismo no mundo. Doutor Lula da Silva, sabemos que a vida não lhe propiciou a oportunidade de frequentar uma universidade. Apesar disso, ou talvez até por isso mesmo, Vossa Excelência compreendeu como ninguém a importância da educação e da formação superior para as pessoas, tanto na vida profissional, como na pessoal, política, cultural, social e até na esfera existencial por onde passeia a felicidade. Para ilustrar essa rara compreensão, peço licença para citar as suas próprias palavras, retiradas do seu discurso proferido em 1º de janeiro de 2007, por ocasião da posse em seu 2º mandato na presidência da República.
Abre aspas. Mais do que a qualificação para o mundo do trabalho, a educação é um instrumento de libertação que o acesso à cultura propicia. Ela dá conteúdo à cidadania formal de homens e mulheres. Um país cresce quando é capaz de absorver conhecimentos, mas se torna forte de verdade quando é capaz de produzir conhecimento. Fecha aspas. É por isso que a UFABC foi projetada desde a sua concepção inicial para produzir conhecimento, filiando-se à tradição humboldtiana, que preconiza a integração entre o ensino e a pesquisa na universidade. Surgida na Alemanha com a criação da Universidade de Berlim em 1810, a proposta de Humboldt se contrapunha à velha proposta medieval, cujas origens remontam à criação da Universidade de Bolonha em 1080, e que pretendia apenas reproduzir o conhecimento clássico de fontes sagradas ou profanas, retransmitindo-o às futuras gerações. A proposta de Humboldt representa, assim, o alinhamento da instituição universitária, já então com mais de 700 anos, ao projeto de Galileu, que 200 anos antes já havia apontado a existência de amplo espaço para a produção de conhecimentos novos e recomendado para isso a prática da observação, da experimentação e da modelagem matemática dos fenômenos físicos. Vale observar que, embora explicitada na Europa no início do século XIX, a proposta humboldtiana só chega ao Brasil a partir da criação da USP, ou seja, há menos de um século. Sendo a UFABC uma universidade do século XXI, nossos fundadores enxergaram a necessidade de refinar a proposta humboldtiana, para alinhá-la com os novos tempos que estamos vivendo. Assim, a UFABC foi organizada para praticar o novo modo de produção de conhecimento que emerge na virada do século XXI, caracterizado pela abordagem interdisciplinar. Este novo método coloca os problemas reais, em toda a sua complexidade, no centro da investigação científica e aposta no diálogo entre as disciplinas para avançar na formulação de soluções sustentáveis. Essa estratégia é fundamental para escapar das armadilhas do reducionismo científico que dominaram o século XX, cuja exacerbação levou a grande parte dos impasses que hoje afligem a sociedade contemporânea. No rol de questões que hoje nos pautam, figuram temas como a evolução da matriz energética no rumo da sustentabilidade, os riscos e oportunidades trazidos pela internet, os desafios logísticos colocados pela formação de megalópolis, os novos dilemas da bioética, as mudanças climáticas e tantos outros, gerados pela própria evolução da ciência e sua apropriação intermediada pelas forças cegas do mercado ao longo do século XX. Daí a necessidade de problematizar este processo, balizando-o pela perspectiva pública, frequentemente em dimensão planetária. Isso exige a ampliação do debate sobre a política científica e tecnológica, abrindo-o para a participação dos atores sociais. Daí, resulta ainda a necessidade de levar a perspectiva científica e acadêmica a toda a população, de maneira que todos possam compreender as potencialidades e limitações da ciência na melhoria das condições de vida no planeta, e todos possamos participar democraticamente da construção de uma visão compartilhada de futuro, informada por tudo que já se sabe sobre o mundo em que vivemos. A Universidade do século XXI não pode, portanto, ser apenas uma ilha de excelência, como se propunha no século XX. De excelência, com certeza, continuamos precisando e cada vez mais, mas ela não pode mais ser insular. A cultura acadêmica precisa ser levada a todos, dentro e fora da universidade, e é esta a missão da extensão, que assim se junta ao ensino e à pesquisa para formar o trinômio vocacional da nova universidade. Trata-se de universalizar o acesso ao ensino superior e o diálogo dele com toda a sociedade. Ou seja, de termos uma universidade com excelência, mas aberta e inclusiva, uma universidade para todos. Infelizmente, o legado do século XX não nos preparou para isso, na medida em que ele não conseguiu, e por muito tempo nem tentou, superar as sequelas do vergonhoso passado escravocrata. Herdamos dele uma sociedade desigual, com uma universidade para poucos. Reconhecendo isso, no mesmo discurso memorável já citado, o presidente Lula nos disse, abre aspas, o Brasil quer, num só movimento,
resolver as pendências do passado e ser contemporâneo do futuro. Fecha aspas. É por isso que a UFABC adotou, desde o seu primeiro vestibular, uma política de cotas que reserva 50% de suas vagas para os alunos oriundos da escola pública, das quais um percentual apropriado é reservado aos alunos oriundos de grupos étnicos historicamente excluídos da universidade. A constitucionalidade desta política foi posteriormente reconhecida por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, ela foi em boa hora estendida a todas as universidades federais no atual governo da presidente Dilma. Além da democratização do acesso, a UFABC investe no apoio à permanência dos alunos carentes, inclusive com a indispensável atenção pedagógica. Essas políticas afirmativas se inserem na política geral de redução das desigualdades sociais, incrementadas com êxito pelos governos do presidente Lula e aprofundadas no governo atual, num momento em que as desigualdades se acentuam na maioria dos países mais importantes do mundo. Ao contrário do que apregoava a opinião conservadora, essas políticas não impedem a universidade de alcançar altos níveis de qualidade. Pelo contrário, elas ajudam a construir a excelência ao trazer para a universidade novos talentos que de outra forma ficariam de fora. Prova disso são os excelentes indicadores de qualidade obtidos pela UFABC nos últimos anos. Eles atestam que a UFABC é a única universidade brasileira com fator de impacto médio em publicações científicas acima da média mundial. Além disso, ela foi avaliada pelo Índice Geral de Cursos do MEC como a melhor universidade do Estado de São Paulo e figura entre as 27 instituições de ensino superior, dentre mais de 2.000 que alcançaram a nota máxima neste índice. E ocupa o primeiro lugar entre as universidades brasileiras no quesito internacionalização no ranking universitário da Folha de 2013. Portanto, as políticas afirmativas podem até dar trabalho, como realmente dão, mas elas ajudam e não atrapalham o esforço de atingir altos níveis de qualidade acadêmica. Eu diria até, emprestando as palavras do presidente Lula, que não há como ser contemporâneo do futuro sem resolver as pendências do passado. Finalizando, gostaria de fazer uma terceira e última citação do presidente Lula, que considero profética, também retirada do mencionado discurso de 1º de janeiro de 2007. Abre aspas. O Brasil assistirá, dentro de 10 ou 15 anos, o surgimento de uma nova geração de intelectuais, cientistas, técnicos e artistas originários das camadas pobres da população. Este foi sempre o nosso propósito, democratizar não só a renda, mas também o conhecimento e o poder. Fecha aspas. Tendo presidido 9 das 10 colações de grau já realizadas por esta universidade e observado a alegria e o entusiasmo dos formandos e suas famílias, e conversado sobre os seus sonhos e expectativas, sinto que esta nova geração de intelectuais e cientistas já está surgindo e vem com ganas de transformar o Brasil num país melhor, ao mesmo tempo mais capaz e mais inclusivo, mais presente e atuante no mundo. E o melhor de tudo é saber que eles e elas estão preparados para atuar globalmente na geração de riquezas a partir do conhecimento. Não é por acaso que trago hoje à lembrança estas palavras do presidente Lula em seu discurso de 1º de janeiro de 2007. É que elas foram proferidas quando a UFABC ainda estava começando a operar em instalações provisórias, debaixo de muitas críticas e incertezas. As aulas haviam começado em setembro de 2006. Tudo era novo e por fazer. Nem alunos nem professores podiam recorrer a veteranos para saber como as coisas funcionavam, pois não havia veteranos. Lembro-me de um debate ao qual assisti pela televisão entre os 2 candidatos à presidência da República, sendo um deles o nosso homenageado, em outubro ou novembro de 2006, em pleno segundo turno do pleito eleitoral. Nunca vou esquecer deste debate, pois ele produziu em mim emoções muito fortes, porém díspares. Primeiro, fiquei entusiasmado e eufórico quando o candidato Lula mencionou a UFABC, então incipiente, entre as suas realizações no mandato que estava se encerrando. Alguns minutos depois, porém, tive um sentimento de consternação e choque quando o adversário de Lula, em sua réplica, referiu-se também à UFABC, mas para dizer que era apenas um projeto que não ia sair do papel.
Ora, naquelas alturas, eu já estava há 1 ano trabalhando em tempo integral para ajudar o primeiro reitor da UFABC a tirar esse projeto do papel, após ter saído da minha zona de conforto em Campinas, onde me aposentara. E vinha agora um candidato a presidente dizer em rede nacional que nós não íamos tirar esse projeto do papel. Confesso que, naquele momento crítico, fiquei indignado, mas também preocupado e inseguro com o futuro da recém-nascida UFABC. Porém, quando as urnas falaram, ficou claro que o povo brasileiro queria Lula para mais um mandato e pudemos respirar aliviados. E quando pudemos ler o discurso de posse de 1º de janeiro de 2007, as palavras aqui citadas soaram como música para os ouvidos, conforto para a alma e, sobretudo, alento para continuar tocando esse projeto e transformando a UFABC recém-nascida de então naquilo que ela é hoje, um patrimônio do Brasil. Dr. Lula, a partir dessa solenidade, Vossa Excelência passa a ser o primeiro portador de um título de doutor honoris causa outorgado por esta jovem instituição. Em parte, esse é um gesto de justificada gratidão, pois não fosse pelo seu empenho, a UFABC talvez nem existisse hoje. Mas a escolha do seu nome para ser o nosso primeiro doutor honoris causa vai muito além de um gesto de gratidão, pois é muito mais rica em significado. Trata-se do devido reconhecimento a quem não se limitou a lutar contra as agruras da sua própria vida, mas estendeu essa luta para combater as adversidades de todos que, no Brasil e no mundo, são vitimados pela fome e pelas injustiças sociais. De quem chegou à presidência da República e usou-a para alavancar a melhoria das condições de vida de milhões de brasileiros. De quem reivindicou para os temas da fome e da pobreza um lugar central na agenda do planeta, levando-os a todos os fóruns de discussão de que participou, às lideranças políticas de todos os matizes, apelando à consciência de um mundo ávido de paz e entendimento após um século de guerras e desentendimentos. O Regimento Geral da UFABC permite que esse título seja conferido, entre outras, a personalidades eminentes que tenham contribuído para o progresso da UFABC, da região ou do país. É o caso do nosso homenageado, que criou a UFABC, inspirou e animou o seu projeto, beneficiando assim a região do ABC e, através dela, incrementando as potencialidades do Brasil. Assim sendo, recomendo ao Dr. Luiz Inácio Lula da Silva, nosso primeiro doutor honoris causa, que exiba esse diploma com o orgulho de quem criou a universidade mais avançada do Brasil, quiçá do mundo, moldando-a conforme as necessidades da nossa gente no nosso tempo. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do excelentíssimo presidente e homenageado neste ato, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero primeiro dizer para vocês da minha alegria de ter presente nesse ato a companheira Dilma Rousseff, presidenta do nosso país, ela que participou do primeiro título que eu recebi depois que deixei a presidência na Universidade de Coimbra. Eu, um pouco acanhado, pedi para ela vir aqui, porque eu queria que ela saísse daqui com a imagem do que nós somos. E eu tenho certeza que tudo que vai acontecer aqui, ou aconteceu para a cabeça dela, eu acho que a fala dos 2 estudantes aqui valeram a pena a viagem da presidenta Dilma a São Bernardo do Campo.
Quero cumprimentar a minha querida companheira Marisa Letícia, que junto com o companheiro Luizinho, porque o Luizinho em Brasília e ela aqui em São Bernardo do Campo, cada vez que eu falava de fazer a universidade, ela falava, em São Bernardo, em São Bernardo, em São Bernardo. Portanto, foi extremamente importante. Quero cumprimentar o companheiro Aloysio Mercadante, que depois de ser um senador brilhante, um ministro da Ciência e Tecnologia brilhante, está brilhando como ministro da Educação do nosso país. Quero cumprimentar a minha querida companheira, também aqui do ABC, nossa ministra do Planejamento, a companheira Miriam Belchior. E os prefeitos ficam todos felizes quando ela vem aqui, porque todo mundo vai pedir uma aprovação de uma verbazinha para a sua cidade. Quero cumprimentar o meu querido amigo, magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Hélio Waldman. Quero cumprimentar o vice-reitor da Universidade Federal do ABC, professor Gustavo Adalpian. Quero cumprimentar todos os companheiros deputados federais e estaduais aqui presentes. Meu querido companheiro de fábrica, de sindicato e de política, companheiro Luiz Marinho, nosso querido prefeito de São Bernardo. E cumprimentando o Marinho, eu queria cumprimentar o prefeito de Rio Grande da Serra, de São Caetano, de Diadema, de Mauá, de Santo André e outros que porventura estejam aí, que não estão na nominata. Quero cumprimentar os secretários municipais que estão aqui presentes. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em nome de quem tem a honra de cumprimentar todos os representantes de sindicatos e movimentos aqui presentes. E quero cumprimentar a surpresa, Geovaldo, de ter o teu filho como orador, contando as histórias. E aí, cumprimentar o nosso querido, Gabriel Camargo, presidente do diretório dos estudantes, e cumprimentar o Guilherme Afonso Gomes Santo, filho do nosso querido Geovaldo. Quero cumprimentar também aqui os meninos e as meninas da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, e quero cumprimentar também os mantenedores do Instituto Bacarelli. Quero cumprimentar os profissionais de imprensa que cobrem esse evento, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas. Vejam que hoje eu estou bom, estou falando bem de todo mundo, não pretendo fazer críticas a ninguém. Quero cumprimentar especialmente toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal do ABC, de outras universidades aqui presentes, todos os professores, estudantes, técnicos, administrativos e companheiros, amigos e amigas. Não é fácil para um metalúrgico como eu ouvir as coisas que eu ouvi aqui. E, na verdade, eu era um chorão inveterado. Eu dizia para as pessoas que eu só conseguia falar aquilo que eu sentia. Se eu não sentisse, não adiantava tentar botar palavras na minha boca que não saía discurso. E eu, magnífico reitor, quero dizer hoje que essa universidade foi criada para ser não apenas a melhor universidade do Brasil. Eu fiquei um dia indignado quando eu fiquei sabendo duas coisas. Primeiro, que o Peru, um país mais pobre do que o Brasil, teve a sua primeira universidade em 1550 e que a nossa primeira foi só em 1930. Eu trabalhava com 20, mas me disseram que é 30, não 20. A primeira universidade brasileira, 400 anos depois. E quando eu fiquei sabendo, magnífico reitor e ministra Aloysio Mercadante, que o Brasil não tem nenhuma universidade entre as 100 melhores universidades do mundo. Eu, sinceramente, não consigo compreender, porque em tudo o nosso país está entre os 10 melhores do mundo. Em tudo.
Se você pegar qualquer coisa, o Brasil estará entre os 10. Na questão social, nós temos muitas dívidas, mas não tem explicação que nós não tenhamos uma universidade entre as 100 melhores do mundo. E essa aqui, falo com muito orgulho, foi criada para isso. Então, eu queria dizer para vocês que pesa sobre vocês a responsabilidade de não me frustrarem, porque de todos os títulos que eu já recebi, esse título, sem demérito a nada que venha pela frente e a nada que já passou, é o título mais marcante e mais importante da minha vida. E por quê? Porque esta é a minha casa, é a cidade que me acolheu ainda jovem, que me deu a oportunidade de trabalhar em uma de suas grandes indústrias no final dos anos 60. Aqui, me engajei na luta dos trabalhadores brasileiros por uma vida mais digna e por um país mais justo. Aqui, despertei para a atividade sindical, onde cultivamos valores como a solidariedade, o diálogo e a coragem coletiva de lutar por nossas reivindicações. No final dos anos 70, os trabalhadores do ABC viveram jornadas memoráveis, desafiando a ditadura no coração econômico do país, o que contribuiu decisivamente para mudar a história do Brasil. O ABC é também o berço do Partido dos Trabalhadores, que aqui elegeu seus primeiros prefeitos e vereadores. Aqui, iniciamos uma nova maneira de fazer política, que tem a justiça social por objetivo e a participação democrática como fundamento. Aqui, também eu conheci a galega Marisa. E aqui nasceram meus filhos. Vem dessa época o movimento pela criação de uma universidade no ABC. Essa bandeira foi levantada pelo movimento estudantil e pelas organizações de educadores, mobilizando atos de apoio nas 7 cidades da região. O movimento ganhou uma dimensão em 1988, com a eleição dos prefeitos Maurício Soares, aqui em São Bernardo, Celso Daniel em Santo André e José Augusto em Diadema. Articulados com os demais prefeitos da região, eles criaram o consórcio intermunicipal do Grande ABC, que colocou a universidade no topo de sua agenda. Em 1992, o então deputado estadual, professor Luizinho, apresentou na Assembleia Legislativa o projeto que autorizava o governo de São Paulo a criar a Universidade do ABC. 3 governos estaduais se sucederam sem atender à reivindicação. Mesmo com a aprovação na Assembleia, o governo federal, quando foi procurado no ano 2000, também rejeitou a proposta. Era um tempo em que os governos tratavam a universidade pública como se fosse um estorvo, um gasto inconveniente, num contexto de redução do Estado. É certo que as empresas de ensino cumprem um papel na formação universitária, no Brasil e em todo o mundo. Mas nenhum país pode abrir mão de manter o ensino público superior de qualidade. Isso significaria abrir mão da soberania na produção de conhecimento, voltado para as políticas públicas, para o avanço tecnológico e a inovação. Significaria, sobretudo, negar o acesso democrático ao ensino superior. Durante mais de 10 anos, por esta falta de visão e sensibilidade, adiou-se
a concretização de um direito de cidadãos do ABC, especialmente dos mais jovens. Por ter compartilhado com vocês essa luta tão justa, depois de muitos debates, enviei o projeto de lei 3962 de 2004, propondo a criação da Universidade Federal do ABC. E, graças ao trabalho do professor Luizinho, com muita habilidade, garantiu a sua aprovação. Uma das maiores alegrias que tive como presidente foi ter sancionado, um ano depois, a Lei 145 de 2005, que instituiu a nossa universidade. A história da Federal do ABC é um exemplo de luta política vitoriosa, porque mobilizou a sociedade em torno de uma causa justa, vencendo todos os obstáculos. É importante que cada jovem estudante, cada professor, cada funcionário dessa universidade recorde sempre essa batalha. Ela mostra que vale a pena sonhar com um objetivo e somar forças para alcançá-lo. Fazer política transformadora é isso. Cada um assume seu papel na busca de conquista para todos. Por isso, mais do que um reconhecimento pessoal, acredito que este título é uma homenagem a todas as pessoas que contribuíram para que esta universidade exista. Quando eu comecei falando da universidade no Peru, eu ficava me perguntando por que, durante 400 anos, as nossas elites não fizeram universidade aqui. Porque mesmo quando o rei de Portugal veio para o Brasil, ele não trouxe a universidade para cá. Ou seja, era um jeito de comportamento de uma elite que não tinha nenhuma disposição de fazer com que os diferentes tivessem acesso ao conhecimento. Possivelmente para não dar chance a negros, para não dar chance a índios, para não dar chance à parte pobre, mesmo que vinda de Portugal. E eu fiquei me perguntando por que depois da proclamação da República também não foi feita tantas universidades. Por que não houve interesse? E a Dilma se lembra, quando ministra, chefe da Casa Civil, quantas discussões a Luísa a gente fazia, e sempre quando discutia ensino, as pessoas diziam, não tem dinheiro. Você lembra, Miriam Belchior? Não tem recurso, não tem, o orçamento não dá. Ou seja, até que um dia nós demos um basta e proibimos discutir educação como gasto. Ou seja, a educação tem que entrar na discussão, na parte de investimento, porque é o investimento mais importante que um governante faz. Quando o povo brasileiro me elegeu presidente da República, certamente foi com o objetivo de promover profundas mudanças na realidade do país. Começamos, como todos sabem, pelo combate à fome e à miséria. As marcas mais cruéis da desigualdade, forjadas em séculos de injustiça e concentração de renda. Dentro do programa Fome Zero, criamos o Bolsa Família, que é hoje o maior programa de transferência de renda do mundo, inspirando ações semelhantes em países e cidades de vários continentes. Graças ao Bolsa Família e ao programa Brasil Sem Miséria, criado pela presidenta Dilma, 36 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza. A garantia de renda para as camadas mais pobres da população foi fundamental para promover uma grande mudança na economia e na sociedade brasileira. Essa mudança se expressa no crescimento real de 41% do PIB, na criação de mais de 21 milhões de empregos, no aumento de 65% da massa salarial e na ascensão de 40 milhões de pessoas ao nível de classe média. Isso foi possível porque combinamos políticas sociais amplas com a valorização dos salários,
como a valorização dos salários e a ampliação do acesso ao crédito, dinamizando o mercado interno. O aumento do consumo estimulou a produção e os investimentos, gerando novos empregos num ciclo virtuoso que se mantém em benefício de todos. O salário mínimo real cresceu 74%, a renda das famílias cresceu 35% e das famílias mais pobres 66%. O crédito passou de 380 bilhões de reais em 2002 para 2 trilhões e meio de reais, ou seja, chegando a 55% do PIB. A inflação, que estava a 12,5% quando chegamos ao governo, caiu para 5,8% e se mantém há 10 anos abaixo da meta estabelecida por nós. O país voltou a planejar e investir em infraestrutura para o crescimento e o desenvolvimento social. As obras do PAC, que a companheira Dilma foi denominada e lançada mãe do PAC na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, só o PAC representou um investimento de 500 bilhões. Eu não falei PAC 1, PAC 2, vocês são um PAC aqui para não ficar falando de muito PAC. 500 bilhões de reais em transporte, energia, saneamento e urbanização. Tomamos a decisão de fortalecer a Petrobras, nossa maior empresa, e fomos recompensados com a descoberta do pré-sal, a maior reserva de petróleo e gás encontrada neste século. No auge da crise financeira global em 2008, a companheira Dilma se lembra, ao invés da gente ficar discutindo a crise, nós fomos discutir o que faltava fazer. Mais investimento para o PAC e começamos a discutir o programa Minha Casa Minha Vida, que hoje tem o compromisso de 3 milhões e não sei quantas mil casas e 2 milhões e meio já foram contratadas, ou 2 milhões já foram entregues. Eu sei que nunca se teve tanta casa, sabe, entregue nesse país. Só para se ter ideia, eu poderia dar um dado. Sabe, o Programa Habitacional de São Paulo constrói 20 mil casas por ano, aqui em São Paulo. E o programa Minha Casa Minha Vida entrega 90 mil casas por ano. Uma pequena diferença, mas significativa para quem não tem casa nesse país. São Paulo, na capital. Vai devagar. Sabe, desde o início da crise mundial, nenhum outro país do mundo vem mantendo índice de geração de emprego semelhantes aos nossos. A taxa de desemprego no Brasil é de 5,2%. Eu fui dirigente sindical há muito tempo, o Marinho foi dirigente sindical há muito tempo, o Geovaldo foi dirigente sindical há muito tempo. Quando a gente chegava a 12, a 10, a 11, a 13, era maravilhoso. A Europa tinha 4, tinha 5, tinha 6, os Estados Unidos tinha 5 ou 6. Hoje, orgulhosamente, a gente fala, nós temos índice de desemprego menor do que os Estados Unidos e menor do que a Europa. Graças... E só este ano, que lendo a imprensa a gente pensa que o Brasil acabou, já foram gerados 1.400.000 novos empregos. A gente só pede da China, também. Eles fazem muito chinês e a gente... O que é mais importante é que a nossa querida presidenta Dilma está preparando o país para um novo salto, com medidas corajosas para garantir desenvolvimento sustentável para o nosso país. O programa de concessões em infraestrutura vai mobilizar mais de 250 bilhões de dólares na construção de rodovias, aeroportos, portos, geração de emprego, tirar petróleo do fundo do mar, tudo vai fazer. O programa deslanchou em 2013 com os novos contratos dos aeroportos internacionais, das primeiras ferrovias e do sucesso do consórcio da licitação do Poço de Libra, sabe, que é um poço com uma reserva extraordinária de petróleo. O sucesso dos leilões confirma a confiança dos investidores no grande potencial do Brasil, dentro de um modelo que preserva o patrimônio do país e garanta os menores preços dos serviços prestados à população. Mas a principal mudança que ocorreu neste período
foi que aprendemos a confiar em nós mesmos. Aprendemos que somos capazes de vencer a fome e a desigualdade, de gerar empregos e desenvolvimento. Aprendemos a amar o nosso país e fazê-lo admirado e respeitado no mundo, sem complexo de vira-lata que permeou esse país durante todo o século XX. Queridos companheiros e queridas companheiras, a transformação que sonhamos para o Brasil não é superficial nem cosmética. É uma mudança estrutural para que este país possa oferecer vida digna e oportunidade a cada um dos seus filhos por muitas e muitas gerações. Isso exige um vigoroso investimento na educação, um esforço do governo e da sociedade, como nunca se fez antes neste país. Eu não sei por que, magnífico reitor e presidenta Dilma, meus adversários ficam tão incomodados como eu falo pela primeira vez e nunca antes na história do Brasil. Era só eles provarem que não é verdade. Não é isso? Isso exige um vigoroso investimento na educação, um esforço do governo e da sociedade. Eu já li isso aqui. O acesso ao ensino público de qualidade é um direito de todo cidadão. Os que não tiveram esta oportunidade em seu tempo, por descuido de sucessivos governos, hoje exigem esse direito para seus filhos. Os jovens que cresceram neste país em transformação, que não conheceram a inflação e o desemprego e vivem melhor que seus pais, exigem um salto de qualidade no ensino que lhes é oferecido. São reivindicações justas da sociedade, também visíveis em qualquer manifestação. Nosso povo tem plena consciência de que melhorar a educação é uma prioridade do nosso país. Em nosso governo, adotamos uma estratégia abrangente para enfrentar esse desafio e, como já disse, é um desafio de todos. De um lado, nós aumentamos consideravelmente os recursos públicos para a educação. Em 10 anos, o orçamento do MEC saltou de 33 bilhões de reais para 100 bilhões de reais. Os organismos internacionais passaram, então, a acreditar que o Brasil estava investindo corretamente na educação. Aprovamos, no governo da presidenta Dilma, a lei que garanta a destinação da maior parte do dinheiro dos royalties obtidos com a exploração do pré-sal para a educação. De outra parte, superamos o falso dilema que havia entre estimular o ensino básico ou o ensino superior, como se um deles pudesse se desenvolver sem o outro. Em matéria de educação, tudo é prioritário, da creche ao doutorado, da alfabetização ao ensino técnico, da merenda escolar ao laboratório científico. Esta visão integradora nos permitiu atuar em todas as frentes, em cooperação com estados e municípios e em parceria com as organizações sociais. Construímos o Plano de Desenvolvimento da Educação e estamos colhendo os primeiros frutos dessa estratégia, que inclui o Fundeb, o Enem, o Reúne, o ProUni, o FIES, as escolas técnicas e o Pronatec, educação integral e outras iniciativas. Aqui é importante lembrar que esse conjunto de medidas só puderam ser adotadas porque houve uma contribuição e compreensão da sociedade. Os estudantes nos ajudaram de forma extraordinária, compreendendo que era necessário fazer isso, e nós, então, podemos criar a base que vai dar ao Brasil, esse Brasil que todos nós queremos, sabe? E eu já estou pensando no Brasil de 2022, quando a gente completar 200 anos de independência, para a gente fazer uma comparação do que era esse Brasil. Aí vai ser duro, Dilminha. Aí vai ser duro quando a gente falar o Brasil que nós deixamos em 2022 e o que nós pegamos em 2020, para que a gente faça uma comparação do que é 2022, para que a gente faça uma comparação do que aconteceu neste país. Meus queridos amigos e queridas amigas,
A síntese dos indicadores sociais de 2012, divulgada semana passada pelo IBGE, mostra alguns resultados do esforço que fizemos, comparando o dado de 2002 a 2012. A taxa de escolarização das crianças de 4 a 5 anos de idade, por exemplo, passou de 56% para 78%. E a taxa de crianças com menos de 3 anos passou de 11% para quase 22%. É pouco, mas é muito mais do que vinha sendo feito nesse país em tantos anos. O tempo médio de estudo de um brasileiro de 25 anos de idade passou de 6,1 anos para 7,6 em 2012. E o maior aumento proporcional foi entre os mais pobres, que passou de apenas 3,3 anos de estudo para 5,5 pontos de estudo. Ou seja, todo mundo já tem quase o mesmo tanto que eu tenho de estudo aqui. Ou seja, logo, logo vai estar todo mundo igualzinho eu aqui, não tem? Já temos mais de 98% das crianças de 6 a 14 anos matriculadas e 84% dos adolescentes até 14 anos. Parte importante desse avanço se deve ao Bolsa Família, que incentiva a frequência das crianças nas escolas. Temos muito que avançar, é verdade. Especialmente para que todas as crianças tenham acesso à creche e à pré-escola, mas encontramos o caminho certo. Eu quero lembrar aqui que no discurso e no compromisso da presidenta Dilma, na campanha de 2010, ela anunciou 6 mil creches. Eu até falei, presidenta, não precisa dizer o número, só fala que vai fazer creche para todo mundo. Porque se você não fizer 6 mil, só fizer 5.999, vão dizer, ela não cumpriu a promessa. Mas ela disse que vai cumprir, sabe? O Mercadante está em não sei quantas Marinho, os prefeitos aqui estão construindo, mas o Luiz fala que o prefeito que quiser dinheiro tem. Então, meu filho, projetozinho, que o dinheiro sai e a creche é feita e as mulheres agradecem porque as mulheres vão trabalhar. Sabe? O presidente, eu vi uma pesquisa esses dias. Há uma coisa fantástica que é o aumento da mulher no mercado de trabalho. Houve um aumento de 200 e não sei quanto % das mulheres no mercado de trabalho, mas não houve um aumento dos homens na cozinha. Isso significa... Isso significa que as mulheres estão tendo dupla jornada ainda, independentemente de todo mundo se achar avançado. A internet ajuda, mas não ajuda a ir para a cozinha. Lavar um prato. Pois bem, investimos também no ensino profissionalizante, a porta de entrada de milhões de jovens para o mundo do trabalho de uma forma digna, sem prejuízo do ensino formal. Aqui, querendo, eu vou dar os números aqui porque... Sabe que eu quando vejo propaganda na televisão, fico perguntando por que ainda fazem propaganda da Pepsi, da Coca-Cola, da Ambev, todo dia. E eu descobri que a Globo faz propaganda da novela dela no dia da novela, faz propaganda do programa dela na véspera, no jogo. E a gente acha que falando de uma vez só as pessoas aprendem. Não aprendem. É preciso falar e repetir muitas vezes. Por isso é que eu vou dizer, nós, Vossa Excelência, nós criamos 290 escolas técnicas em 11 anos. É importante lembrar que em um século tinha sido feito apenas 140. Em 11 anos, nós fizemos praticamente 2 vezes, um pouco mais de 2 vezes, de tudo que foi feito em escolas técnicas nesse país. Porque houve um dia um governo que fez uma lei tirando a responsabilidade do governo federal pelo ensino técnico. Era como faz quem quiser e quem Deus ajudar. Pois bem, nós revogamos a lei, a lei é de 98, revogamos a lei e voltamos a fazer escola técnica para que a gente pudesse voltar a dar ensino para essas pessoas. O Pronatec, que a presidenta Dilma criou, em parceria com as organizações da indústria e do comércio,
está qualificando mais de 5.400.000 trabalhadores. Também conseguimos aumentar o número de alunos no ensino superior de 3 milhões para mais de 7 milhões nas universidades públicas e particulares. E a pós-graduação cresceu mais de 179% nesses 11 anos. Criamos, nesses 11 anos de governo, 18 novas universidades federais, das quais 15 já estão em funcionamento, e criamos 141 extensões universitárias, que devem chegar a 173 até o final do ano. Assim, praticamente, dobramos o número de vagas, que já passa de 1 milhão. O ProUni abriu as portas do ensino superior para mais de 1.300.000 jovens de famílias pobres. O FIES é certamente o melhor programa de crédito educativo do mundo, que atende já mais de 1 milhão de jovens. A presidenta Dilma lançou o programa Ciência Sem Fronteira, que está oferecendo bolsas para dezenas de milhares de jovens das melhores universidades do mundo. Já são 60 mil bolsistas, e só aqui, da nossa querida universidade, já temos 400 estudantes participando do Ciência Sem Fronteira. Criamos. É isso, meu filho. O que falta é bom porque nós temos que fazer mais coisas. Antes não tinha nem humanas, agora tem humanas e vai ter exatas e vai ter mais do que você quiser. Tá bem? Criamos 250 núcleos de excelência em pesquisa nas universidades. Mais que duplicamos o número de bolsas desde a iniciação científica até a pós-graduação. Recordo esses números que mudou, que muitos aqui já conhecem, para ressaltar o que considero uma das maiores mudanças no nosso país. Quero dizer que hoje, todo jovem brasileiro tem a oportunidade de se formar, algo que os pais da maioria não tiveram. Quero dizer que hoje, filho de pedreiros e agricultores também pode ser doutores, e essa é uma mudança extraordinária. Os jovens que falaram aqui, presidenta Dilma, são filhos da minha geração. São filhos da geração que fizeram o sindicalismo comigo nos anos 70. Poucos de nós tínhamos chance de estudar, só o Geovaldo que estudou. Ele era um baianinho mais chique, mais letrado que nós, ou seja, mas a maioria tinha vontade e não podia estudar. Então, eu sempre disse, presidenta, que o pai e a mãe, sobretudo as pessoas pobres, eles não ficam pensando em deixar herança para os filhos, carro, casa, conta bancária. O maior legado que uma pobre, a mais pobre do nordestino, quer deixar para o filho é que ele tenha escolaridade, que ele tenha uma profissão. E se essa profissão for de doutor, minha presidenta, você não sabe o que é fazer uma família feliz. E depois que ele se forma doutor, não espere, presidenta, que ele vai ficar agradecido. Ele vai para a rua fazer manifestação contra você. Por quê? Por uma coisa simples. A gente fica dizendo que ele tem que estudar porque ele vai melhorar de vida. E ele se forma e depois ele percebe que o emprego que ele arruma não é o sonho que ele tinha. Então, ao invés da gente achar que a gente fez um favor para ele, nós fizemos obrigação. Ele só chegou lá por causa da vontade dele, do esforço dele, da disposição dele, ou seja, ele se matou para chegar lá. E nós precisamos continuar nos matando para garantir que depois de formado, ele possa aperfeiçoar os seus estudos e possa, sim, ter o emprego do sonho dele. Quando ele tiver esse seu emprego, pode ficar certo que ele não vai mais sair na rua fazer passeata, sabe? Mas eu acho que é isso aí, companheirada. Queridos amigos e amigas, a Universidade Federal do ABC nasceu com a vocação de figurar entre as melhores do mundo e em pouco tempo já mostrou que vai cumprir esse destino. Seu projeto acadêmico
inovador estimula a produção do conhecimento e encoraja o espírito investigador de professores e alunos. A Universidade Federal do ABC está conseguindo aliar a formação de educadores com o desbravamento de novas fronteiras científicas. Aqui, a pesquisa de alta tecnologia convive com uma visão humanista do mundo. A Universidade Federal do ABC está mostrando que é possível combinar a liberdade de pesquisa com a relevância social do conhecimento produzido em todas as áreas. O Brasil merece ter uma universidade como esta, que é motivo de orgulho para a nossa comunidade e para o país, que vem dando uma grande contribuição para o desenvolvimento com justiça social. A universidade pode e deve ajudar o país a responder suas novas demandas e dar continuidade ao crescimento econômico com distribuição de renda. Todos defendem que, para alcançar esse objetivo, é preciso aumentar o investimento e a produtividade. Dizer isso é dizer que o Brasil precisa dar um salto na educação, na infraestrutura, na base tributária, nos procedimentos regulatórios, em novos instrumentos e, certamente, valorizar ainda mais a inovação e a tecnologia. A universidade pode e deve se desenvolver nesse desafio. A universidade pode e deve contribuir para localizar os grandes desafios e se associar a todos que queiram encontrar soluções no meio acadêmico e fora dele. A universidade tem que aumentar seus olhos, sua audição, para aprender mais sobre os rumos que o país precisa seguir. Isso vale para a área de humanas, mas também para a área de exatas. A universidade é ponto de encontro, de encruzilhada, de integração, de conhecimento diversificado, originado em diferentes áreas, para gerar boas perguntas, soluções e novas perguntas. Assim se forjam as grandes escolas que ajudam países e povos a construir o conhecimento e o sentido da humanidade que nos permite olhar com esperança para o futuro. A Universidade do ABC, em particular, por sua localização, por sua história, por tudo o que esta região já viveu, pode e deve ser um importante impulsionador desse processo. Aqui, eu me sinto, ao mesmo tempo, professor e aluno, compartilhando com vocês minha experiência e aprendendo sempre mais em nosso convívio. Agora, mais ainda, pois por deferência de vocês, passei a ser doutor honoris causa da Universidade Federal do meu querido ABC. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Hélio Waldman, fará o encerramento desta sessão. Declaro encerrada a sessão solene do Conselho Universitário da Universidade Federal do ABC, para a entrega do título de doutor honoris causa concedido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado a todos. Você assistiu ao vivo a cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. A presidenta Dilma Rousseff participou da homenagem feita pela Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, São Paulo. É o primeiro título concedido pela universidade. Lula recebeu o título, uma placa comemorativa e as vestes talares. E agora faz parte do quadro de doutores da universidade. Um doutor honoris causa recebe o mesmo tratamento e privilégios daquelas pessoas que fizeram um doutorado acadêmico. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.